Olá, pessoal. Então, vamos falar hoje sobre a Lua na fase crescente. Nós já falei sobre a lua nova na semana passada, né? Se vocês forem ver aqui no canal, vocês vão achar as várias fases da Lua. Eu fiz também um videozinho sobre a Mãe Lua e os seus ciclos. E agora vamos falar mais detalhadamente sobre a Lua na fase crescente. Nunca esquecendo a atuação da Lua sobre os hemisférios do cérebro humano. Por quê? A gente sabe que existe uma analogia entre o lado esquerdo do cérebro e o lado direito do cérebro. Eles não funcionam da mesma forma, por isso que os homens falam, as mulheres, a gente não entende as mulheres, né? As mulheres são diferentes. Mas sabe por quê? Porque o cérebro da mulher faz melhor as sinapses entre os dois hemisférios. A gente tem um sexto sentido, né? Bom, a gente tem mais capacidade. Fomos feitas depois para aperfeiçoar, né, essa obra de Deus. O lado esquerdo é a parte solar, ela assimila as informações racionais, né? Portanto, o hemisfério esquerdo, que é yang, é masculino, ativo, ela é o supraconsciente, corresponde também ao símbolo do Sol. Isso do ponto de vista astrológico, tá? A metade esquerda do cérebro rege o lado direito do corpo e é o lado mais ativo e mais masculino. O hemisfério direito do corpo, que é a parte lunar do nosso cérebro, é responsável por emoções, percepções, imagens, reflexos, né? Reflexos de nossa personalidade. Trabalha com uma energia yin, de polo negativo, tá? Então o outro é polo positivo, polo negativo, como se fosse uma pilha. Ele é complementar ao positivo, porque sem o positivo, o negativo não funciona, ou seja, são os dois hemisférios. Atua sobre a natureza mesmo de uma forma mais feminina, mais que absorve as emoções, né? E rege o lado esquerdo do corpo. Então, e aí a gente vai falar sobre essa Lua na fase crescente. Crescente, né? Falei sobre a fase crescente. Tô até falando se é bom para fazer, para que serve, para que é bom. Eu tenho várias anotações minhas de artigos que eu escrevi há muito tempo, que estão no meu site, astrosirius.com.br. E é sobre essas coisas que eu quero falar com você. Vamos lá. A Lua na fase crescente. Então, se hoje nós temos essa Lua, que é a Lua nova, ou seja, daqui a 7 dias, nós vamos ter a Lua na fase crescente. No seu caminho elíptico, em volta da Terra, a Lua começa a se afastar, né? Se afasta do Sol, né? Volta para trás. Quando ela está atrás da Terra, a gente vê a Lua cheia. Quando ela está indo para o Sol, nós estamos vendo ela na fase minguante. Quando ela está na direção do Sol, isso sempre olhando pelo lado do observador que está na Terra. Eu estou aqui, estou olhando para esse lugar. E aí nós vamos ter a Lua nova, como agora. Quando ela está se afastando, vindo na direção, vai acontecer a fase crescente, tá? Então, não existem eclipses a não ser na Lua nova e na Lua cheia, não esquecem disso. E tem aquela coisa dos 28 dias e um quarto, que é o tempo que leva a revolução da Lua, do nosso satélite, em torno da Terra. A palavra crescente tem a raiz latina de crescer, que só por si explica os efeitos, né, dessa sua ação energética. A Lua é vista em sua metade, quer dizer, ela vai crescendo, né? E é visível do meio-dia à meia-noite, em geral. Esse momento significa um período de resistência, de crise e de enfrentamento para poder superar os obstáculos que estão emergindo no nosso caminho. Analisar os desafios, analisando a capacidade que temos para superar as limitações
inclusive as emocionais que estão lá presentes na psique. Normalmente as luas novas e as luas cheias mexem muito com a psique. A psique é uma parte da nossa personalidade que responde pelas emoções. Enquanto iniciamos projetos e ações na lua nova, enfrentamos agora a primeira crise, o primeiro obstáculo, ou seja, se na lua nova você esboçou um projeto, você iniciou alguma coisa, então a primeira dificuldade vai aparecer 7 dias depois. Desafios. Tá. Nem todas as promessas se realizam, talvez nós tenhamos que fazer modificações nessas nossas escolhas que foram feitas, né? Ou seja, é muito importante que nesse período a gente se adapte a mudanças de condições, as mudanças de circunstâncias. Por quê? Porque se a gente vai remar no mar, vai velejar e não analisar o movimento da água, não sentir o fluxo e o vento, permitindo que nossa intuição, ao sentir o movimento, a gente se encaixa nesse movimento para a gente velejar e continuar o caminho. Ai, mas hoje, nossa, parece que está vindo uma tempestade, né? Bom, então, diminui a vela, você espera, você tenta contornar. E se por acaso realmente você não vai poder desviar do caminho, seja racional, né? Segura o lado emocional. Então, essa fase pede uma reunião das forças de resistência, mas também uma grande adaptabilidade voluntária às circunstâncias. Muito bem. E vamos ver quais são as coisas beneficiadas. Para beleza? Período ideal para cortar o cabelo, para crescimento rápido, mas os fios podem crescer mais finos e quebradiços. Você pode também fazer um tratamento de beleza, porque vai dar certo, né? Vai ter, assim, às vezes você até iniciou as coisas quando estava na lua nova, e nesse momento, talvez você tenha que adaptar esse tratamento, mas ele tem tendência a dar certo. Trabalho. É bom para iniciar novos trabalhos, investir em poupanças ou em bens imóveis, claro, coisas materiais. Cobrar dívidas devidas, fazer acordos e parcerias. Esta fase é muito propícia para fazer atividades que precisem de público, fluência de público, como lançamentos de livros, noites de autógrafos, vernissagem. Na realidade, tem muita coisa que precisa de público, né? Qualquer coisa que a gente faz e quer vender ou quer fazer publicidade do seu trabalho, das coisas que você faz, aproveite e faça isso numa hora da fase crescente da lua. Os romances começados nessa fase tendem a durar mais e a se estabelecer, apesar das dificuldades. Na agricultura, é uma fase muito boa para crescimento de legumes e verdura, tá? Só que eles se deterioram rapidamente. Mas eu acho assim, que às vezes eles crescem muito porque eles estão com a seiva subindo. Eu sempre, eu sou paisagista, fiz curso de paisagista, trabalhei muitos anos, tive empresa, chamava Giardini. E eu me lembro nos cursos que a gente fazia, que a gente estudava a subida da seiva dentro das árvores. Não tem momentos que não é bom podar uma árvore, né? Por quê? Porque se a seiva está subindo para alimentar e você corta, ela vai cair fora, vai apodrecer e vai apodrecer a tua plantinha. Então é muito interessante. E normalmente as pessoas que trabalham com a terra, com os alimentos e com o plantio, eles conhecem essas fases. É muito importante. Saúde. A lua crescente ideal para fazer cirurgias, por exemplo, de transplantes, implantes dentários, enxertos, né? Aí é que entra a história. Você não pode podar uma planta, mas você pode fazer um enxerto. Porque aquela seiva que está dentro da planta vai alimentar
esse enxerto novo e vai acolhê-lo como um filhote, né? Isso é muito bom. Falando em filhote, aqui, Lua é muito favorável para fertilização. Não só a fertilização natural, mas também fertilização artificial, assim, aquela manipulada, né? Especialmente se a Lua, é claro que você vai olhar qual é o signo em que a Lua em fase crescente está e como é que ela corresponde à sua Lua natal, porque isso não é uma coisa assim também, né? Mas, em geral, tem muita fertilização, mas tem que sempre olhar o mapa da pessoa, né? O mapa pessoal. Controle de peso. Nada de iniciar dietas agora. Hoje não é dia, né? Essa semana não é dia. Ou seja, uma semana que eu tô falando daqui a 7 dias. Na fase crescente da Lua, a gente retém mais líquido, a gente engorda e ainda mais dependendo da fase do signo onde a Lua está. Então, nada de iniciar essas coisas. Deixa eu ver em que signo estará a Lua da fase crescente da próxima semana, né? Nós hoje estamos no dia 8, então eu quero ver aqui, vou ver aqui no meu programa de computador, só para dizer para vocês se preparem, né? Porque vocês ficam assistindo aqui e vocês vão se preparar. Daqui a 7 dias, lunação, fase crescente. Hoje é uma beleza, digo. Então, a Lua crescente vai estar no signo de Escorpião. Olha, quando a Lua e o Sol, né, que continua lá no signo de Leão. Então, no momento da fase crescente, vai ser dia 15 de agosto, às 12 horas e 19 minutos, vai fazer, o Sol estará em oposição a Júpiter, que está retrógrado e que entrou de novo a fazer parte de Aquário. Bom, então, isso daí vai ser a configuração do céu. E eu vou falar mais disso nas previsões da próxima semana. Mas para vocês perceberem que a Lua de Escorpião, eu acho assim muito boa para analisar situações e dar um fim em alguma coisa. Como está na fase crescente, iniciar coisas novas, deixando para trás, às vezes, mudar a nossa abordagem das situações. Essa é a parte mais importante de uma lua crescente em Escorpião, tá? Se aquilo não está dando certo, não insista, mude. Mude sua abordagem e você terá um resultado diferente. É isso. Tá bom? Esse é o meu recado para essa semana, falando da Lua. E depois nós falaremos da Lua, eu acho que eu já falei da Lua cheia, da Lua nova. Vou verificar aqui no meu canal do YouTube o que é que já foi publicado. E depois vou continuar os videozinhos sobre a Lua nos signos, porque aqui já tem bastante coisa gravada sobre a Lua nos signos, tá bom? Uma boa semana para todas, obrigada pela escuta, obrigada por se inscrever aqui no meu canal, me sigam sempre nas redes sociais também, tá bom? E se vocês precisarem de consultas, me consultem. Tchau. Uma boa semana.